A sua fé é fraca e é por isso que a sua vida não vai para frente. A sua fé é frágil como uma chama de vela. Basta um ventinho soprar e ela se apaga. Será que essa frase se aplica a você? Será que a sua fé só te move quando você precisa de Deus? Será que você ativa essa sua fé só quando você precisa de algo? Ou quando você vivencia um milagre? Quantas vezes nós estamos vivendo um problema e aí nos conectamos profundamente com Deus? Vemos a solução desse problema, às vezes até de forma mágica. Quantos de nós aqui têm testemunhos? Se você tem, conte aqui o seu testemunho. Quantos de nós têm testemunhos de fé que a gente vivenciou? Eu tenho vários para contar. E a gente se conecta com Deus, a gente se alegra. E a nossa conexão com Ele fica ótima. A gente ouve a nossa intuição, Ele falando no nosso coração para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa evitar. Mas pouco depois a gente se reconecta com a vida do automático. E a gente se afasta da nossa conexão maior, que é a nossa conexão com Deus. Eu já falei aqui em outros vídeos que um dia eu estava orando e perguntando para Deus: Deus, se o Senhor sabe tudo que eu preciso, sabe tudo que eu sinto, sabe toda a gratidão que eu tenho, por que é que eu preciso orar sempre? E é claro que eu me lembrei nesse momento de uma passagem de uma youtuber que tem aqui no canal, e ela fala sobre Deus, espiritualidade, e é a Marinalva Calegari. E ela fala que várias vezes ela precisa se reconectar com Deus por meio da oração, e que a oração é essa ponte que conecta com Deus. Então eu entendi naquele momento, lembrando dessa fala dela, que a gente tem Deus disponível pra gente o tempo todo. Só que se a gente para de orar, é como se a gente perdesse o nosso sinal de GPS. Sabe quando a gente precisa viajar e coloca no celular ou no carro o GPS para nos guiar? Pois é. Quando a gente se desconecta com Deus, é como se o nosso GPS perdesse a conexão. Então a gente até tem uma estrada ali para andar, mas a gente vai andando meio sem rumo. A gente não sabe muito bem para onde a gente está indo. A gente até pode conhecer um caminho, mas sem o GPS a gente talvez não tenha acesso ao melhor caminho. Entende? Porque o GPS é a nossa conexão com Deus, que nos dá a intuição para onde eu tenho que ir, que caminhos eu devo evitar, que pessoas eu devo evitar. É por isso que a gente tem que manter firme a nossa fé, porque a nossa fé é o que nos guia pela vida. E é claro que é o que faz tudo fazer sentido também. Inclusive as nossas frustrações, porque nós não estamos aqui na Terra simplesmente para ter tudo que a gente quer, para viver tudo da forma que a gente idealizou. A gente acha que tudo vai ser maravilhoso se a gente viver da forma como a gente planejou. Mas a gente não tem conhecimento de quase nada que existe no universo, das consequências das situações que a gente imagina. Então, às vezes, a gente se imagina tendo algo que a gente sonha muito, indo para um trabalho que a gente sonha muito, e a gente não sabe para onde esse trabalho poderia nos levar, para onde esse objeto poderia nos levar. Talvez ele nos levaria à perdição, nos levaria a algo ruim. A gente não imagina. Então a gente idealiza algo e a gente quer tudo do nosso jeito. Só que quando a gente tem a fé conectada com Deus, não quer dizer que é muito simples, não. Mas fica um pouquinho mais fácil de a gente entender, inclusive os nãos que a gente recebe. As portas fechadas. Quantas vezes as portas se fecham na nossa cara? E isso dói, porque a gente idealizou algo. E quando a gente tem fé, é mais fácil levar isso. Só que a gente tem o hábito de se desconectar de Deus, de desligar esse nosso GPS e achar que a gente vai viver no automático, que a gente vai viver um dia após o outro. E quando a gente percebe, já se passou um tempo e a gente já se distanciou do nosso propósito. A gente foi vivendo um dia após o outro naquela correria, e trabalhando e cuidando da casa, cuidando das pessoas que a gente precisa cuidar, fazendo o que a gente tem que fazer, mas se esquecendo dos reais motivos de a gente existir. Deus sempre nos lembra disso. Ele sempre nos mostra, por aqui não, por aqui sim, essa pessoa não, essa pessoa sim. E é claro que uma pessoa não é superior à outra, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nos conectarmos com as pessoas erradas em determinados momentos da nossa vida podem nos levar à perdição, sim.
E a perdição não significa que você depois não tem como voltar. Claro que você tem. Você sempre tem como corrigir a rota. Mas a questão é que você perde tempo, perde energia, talvez provoca situações ruins, machuca pessoas. Algo que não precisaria acontecer, entende? Então a gente precisa ser firme na nossa fé. A gente precisa nutrir a nossa fé. É fácil a gente dizer que tem fé quando a gente acabou de vivenciar um milagre. Quando a gente acabou de ver a solução mágica de um problema. Quantas vezes a gente vivencia isso? E a gente se alegra, a gente agradece, a gente conta para as pessoas como Deus agiu na nossa vida. Mas a correria ou os estresses da vida, as frustrações acabam nos distanciando de Deus. Porque acontece também de a gente, quando a gente recebe uma bênção, a gente achar que Deus vai fazer sempre tudo do nosso jeito. Às vezes a gente pediu algo para Deus e Ele deu sim aquilo que a gente pediu. E foi até muito melhor. Claro que quando Ele dá é muito melhor do que o que a gente pediu. Só que a gente fica mal acostumado. Então a gente quer o tempo todo Deus lá atendendo os nossos desejos. E como eu disse, Ele detém toda a sabedoria, você não. Você enxerga só daqui até ali na esquina. Deus enxerga o caminho inteiro. Ele sabe onde vai ter buraco, Ele sabe onde vai ter armadilha. E se Ele te disse não, é porque é sábio. É sabedoria, é a gente aceitar. Mas muitas vezes a gente se revolta e aí a gente se afasta dele. E foi o que eu vivi ao longo da minha vida, num período da minha vida, e eu vivi como se fosse o filho pródigo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por isso. E Jesus foi tão sábio quando contou aquela parábola. A gente até comentou nos últimos vídeos. Que a gente se perde, a gente vai achando que a gente dá conta de tudo, que é tudo do nosso jeito, que Deus não tá nem aí pra gente, tá tudo bem, eu vou viver a minha vida, Deus cuide de quem Ele precisa cuidar e eu vou viver a minha vida. Autossuficiente. E você quebra a cara. Só que quando a gente cai em si, a gente se lembra do pai que a gente tem. E o nosso pai não é um pai que nos mima, é um pai que nos educa. E é um pai de amor. E a gente volta para casa dele. Sujo, esculhambado, cheio de problema para resolver. Mas a gente volta e ele nos abraça do jeito que a gente tá. Então se você hoje está nessa fase, me afastei de Deus, as coisas começaram a dar errado, finalmente me toquei que eu estou pelo caminho errado, saiba que Deus está te esperando. Ele é o seu pai, que está lá na porta da casa, te esperando de braços abertos. Mas eu tô cheio de problema, eu criei um monte de situação difícil, eu machuquei pessoas, eu prejudiquei pessoas, eu prejudiquei a mim mesmo. Sim, não tem problema. Essa é a história de todos nós. Todo mundo, no momento da vida, já passou por isso. E não tem problema a gente estar assim, porque Deus não está olhando para o seu problema. Por isso, Jesus, ao contar a parábola, ele foi tão extremo. Ele disse que o filho comia a comida dos porcos. Ele já não tinha mais o que vestir. Ele estava sujo. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que o filho estava cheio de problemas. E assim como nós nos sentimos cheios de problemas, sujos quando erramos muito, é assim que o filho também estava. E quando o filho chegou, o que o pai fez? O pai abraçou do jeito que ele estava. Então você não precisa esperar melhorar para voltar para Deus. Você tem que voltar para Deus agora. Você primeiro volta e depois você corrige. Entende? Porque aí sim você vai obter a orientação correta. Você vai ter se conectado de novo com o seu GPS para você entender a direção, entender como é que corrige a rota. E não se lamente pelo tempo perdido. O tempo é relativo. O tempo é uma criação humana. Para Deus tudo é eterno. Mas eu já estou ficando mais velho. Sim, você está. Todo mundo está. Todos os dias ficamos mais velhos e devemos sim nos atentar a isso. Mas o que ficou para trás não tem como mexer mais. Porém, se você puxar o ar aí e sentir que você ainda respira, você está vivo e isso significa que o seu propósito ainda está de pé. Que a razão de você existir ainda está de pé. Então ainda há tempo de corrigir, ainda há tempo de voltar para a casa do seu pai e obter a direção. Não permita que um erro te impeça de ir.
E quando você estiver voltando para casa do seu pai, provavelmente você vai estar carregando uma mochila bem pesada, que é a mochila com as pedras da culpa. E ela é muito pesada, é muito difícil carregar essa mochila. Ela te atrapalha a andar, ela te deixa mais cansado. Então você precisa parar, tirar essas pedras de dentro da sua mochila, deixar a sua culpa de lado. A sua culpa não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum, ela só te atrapalha. A sua culpa não resolve problema algum. O problema é só você se arrepender, que significa mudar a direção. Pronto, não faço mais assim, já entendi, tchau, o erro ficou para trás. Trabalhe dentro de si. E eu sei que não é fácil, mas trabalhe dentro de si a culpa. Seja lá o que for, perdi muito tempo, me machuquei pessoas, fiz algo errado comigo mesmo, não interessa o que você fez. O filho pródigo também errou de diversas formas, mas o pai o recebeu com amor. E o seu pai está pronto para te receber com amor. Assim que você voltar para ele, sinta o abraço dele, sinta o amor dele, ele está te esperando com o maior amor que existe no universo. Sem te julgar, porque o maior amor não te julga, não te condena. O maior amor só te absorve, só te aceita e só te ajuda a recuperar. Foi por isso que o pai do filho pródigo fez uma festa, providenciou que ele tomasse banho, colocasse um anel no dedo, vestisse roupas limpas. Significa que tudo se fez novo a partir daquele momento. Não interessa o que ficou para trás. A história não traz nada do tipo o pai perguntando o que você fez com seu tempo, como você foi idiota. Não tem nada disso na história, percebe? O pai não está acusando, o pai apenas recebe. E é assim que o seu pai está te esperando. E quando você voltar, fique com ele. E quando você perceber que começou a se desviar de novo, volte logo para a casa dele. Ele está sempre ali te esperando. Mas volte logo, cabe a você voltar. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu comentário e envie esse vídeo para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar dele.